Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios. Na verdade, eu tenho um direcionamento da parte de Deus para falar com você hoje. Na verdade, é uma série de 2 momentos, né? Esse pela manhã e mais tarde também à noite eu vou estar compartilhando a palavra, se nada não mudou. É isso mesmo, pastor? Ok? Então, hoje à tarde, né, à noitinha, eu também vou estar ministrando. Então, na verdade, é uma série de 2 ensinos, né? Eu incentivo você a voltar hoje à noite, não deixar o sub-20, né, dominar você para o jogo que vai acontecer, mas você vir realmente receber da parte de Deus, né? O Brasil está jogando, e eu sei que você, entre Brasil e palavra, você vai ficar com a palavra, não é? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 15. Aleluia. Efésios 4, 15. E eu queria ler com você essa passagem na versão revista e atualizada. Efésios 4, 15. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo é o cabeça, amém, amados? Ele diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então perceba aqui, não é, que existe, na verdade, um desejo da parte de Deus que nós cresçamos em tudo. Com relação a Cristo sendo o cabeça da igreja. E ele fala, né, desse corpo bem ajustado, bem ligado, consolidado. Ele fala do auxílio das juntas. E ele diz que é segundo a justa cooperação de cada parte. Não é a primeira vez aqui que Paulo ele faz, não é, essa ilustração da anatomia humana com relação ao funcionamento do corpo de Cristo. Amém? E em outros momentos também ele fala sobre isso, mas eu acho interessante porque ele fala que esse aumento no próprio corpo vai acontecer segundo a justa cooperação de cada parte. Segundo a justa cooperação de cada parte. Então, se Paulo fala de uma justa cooperação de cada parte do corpo, e você sabe, você está inserido dentro do corpo, por mais que você pense que você é insignificante, que você é só mais um rosto na multidão, mas Deus conectou você a um lugar, e você é importante para aquele lugar, você é importante para esse lugar, estão entendendo? Amém? No corpo você pode dizer, olha, o dedinho lá, mindinho, ele assim, não tem tanta importância, mas quem não tem o dedo mindinho sabe valorizar, amém? Então, por mais que você se ache aquela pessoa menor, aquela pessoa menos adequada, aquela pessoa que menos tem talento na igreja, até a sua vida, querido, por mais que você ache que não é adequada, ela é de extrema importância para o bom funcionamento do corpo, amém? E Paulo, ele fala sobre essa justa cooperação. Então, se ele fala de uma justa cooperação, então é possível haver uma injusta cooperação. Então, o que é uma injusta cooperação? É quando você, chamado para um corpo como esse, não está fazendo a sua parte. Aleluia, eu pensei que vocês fossem mais empolgadinhos, né? Eu me lembro de você mais empolgadinho, ok? Então, vai ficar melhor, eu te garanto, amém? Aleluia. Então, se a Bíblia fala de uma justa cooperação, significa que o contrário também é verdade. Existe uma injusta cooperação. Por quê? Porque quando eu não faço a minha parte, sou chamada para operar no corpo, eu estou sendo pesada para alguém. Eu estou fazendo com que uma pessoa faça a parte dela e a minha parte, porque eu não estou contribuindo justamente para o corpo. E deixa eu te dizer, Jesus não morreu na cruz só para levar você para o céu. Alô? Jesus morreu na cruz para que através da sua vida você também leve outros. Amém? Jesus morreu na cruz para que você sirva a esse corpo que é maravilhoso, chamado corpo de Cristo.
Você pode dizer, mas Shirley, olha, dá trabalho, dá moído. A gente chama na Paraíba moído, né? Dá confusão. Mas sabe, querido, em todo lugar vai haver confusão. Amém? Em todo lugar vai ter moído. Por quê? Porque quando você lida com gente, vai ter problema. E Jesus sabia disso quando Ele chamou você para um corpo local. Amém? E se você quiser sair de um lugar para ir para outro que é perfeito, é melhor você não ir, porque quando você chegar lá, você já estragou tudo. Amém? Era perfeito até você chegar. Quando vocês estão entendendo? Todos nós estamos num processo de crescimento. Amém? Todos nós estamos em níveis diferentes de maturidade, níveis de fé, níveis de andar em amor. E nem por isso, queridos, Deus quer que você se isole e ande a sua vida isolado sem estar conectado a um corpo. Aleluia. Por mais que você represente, vamos supor, os olhos, já que a gente fala da anatomia humana. Você pode ter olhos lindos, maravilhosos, azuis, não é? Olhos alemães, não é? Olhos bem, sabe? Bem assim. As pessoas olham e falam, meu Deus, que olho lindo. Quando sabe que se esse olho sair do corpo, ele não vai valer muita coisa? Quando sabe que se esse olho for retirado do corpo, ele não vai valer muita coisa? Então você, conectado a um corpo, você é de extrema importância. Amém? Você funciona bem dentro de um corpo, ligado a uma junta, ligado a um auxílio que existe, que vem por causa do corpo. Mas um membro afastado do corpo, ele vai apodrecer. Um membro afastado do corpo, ele não vai produzir a vida que ele foi designado para produzir. Amém? Quantos sabem que existe aqui uma junta, não é? Eu não sou muito especialista em medicina, claro, né? Você entende. Mas existe aqui uma ligação que liga essa minha parte do braço ao outro. Amém? Mas se essa parte for decepada, por mais assim ágil que a minha mão seja, mas porque ela está separada do corpo, ela não pode produzir no potencial daquilo que ela foi criada para produzir. E você não vai, querido, chegar ao seu nível, ao seu potencial máximo, se você não estiver engajado, conectado ao corpo local. Amém? Ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Aleluia. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler o versículo 25. 1 Coríntios 12, 25. O apóstolo Paulo dizendo, ele fala, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Diga comigo, igual cuidado uns dos outros. Amém? Então Paulo está falando que não deve haver divisão no corpo, que deve haver igual cuidado uns dos outros. Ele diz de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Então veja bem, você está inserido dentro de um corpo, que não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. É a coisa mais poderosa que existe na face da terra. Eu não sei se você entende, porque talvez você sempre foi à igreja, porque sua mãe foi para a igreja, você se acostumou a ir para a igreja, e você às vezes recebe ou tem tudo isso aqui, com uma certa leveza ou com uma certa mediocridade. Mas deixa eu te dizer, você está conectado a algo que é transformador.
Você está conectado ao corpo de Cristo, que é o único, sabe, a única solução de problemas para esse mundo. Sabe, você não está aqui, querido, só para bater cartão e ir embora. Você não está aqui para cumprir os seus votos diante de Deus e passar o resto da semana sem condenação porque foi para a igreja. Você é chamado para o corpo de Cristo, para ser relevante. Você é chamado para o corpo de Cristo para fazer a diferença. Você é chamado para o corpo de Cristo para estender a sua mão, para chorar com aquele que chora, para se regozijar quando tem que se regozijar. Por quê? Porque você nasceu, querido, para dar a mão amiga para as pessoas. Você nasceu para transbordar o amor de Deus. Você nasceu para ser diferente nessa terra. Oh, aleluia! Você não é chamado para viver uma vida comum, para viver uma vida normal, para viver uma vida terrena e carnal. Você tem uma vocação, e essa vocação é celestial. Celestial. Então tudo a respeito de você é de um reino superior que invade a terra. Não é ao contrário, o que acontece na terra é que, na verdade, influencia você. Não. Se isso está acontecendo, a ordem de prioridade na sua vida está errada. Você é um cidadão celestial. Você opera de um reino superior. E aquela autoridade que você opera no reino superior invade a terra, controla os negócios dessa vida, controla as circunstâncias, controla os problemas. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero te acordar nessa manhã para você entender que você não é uma igreja comum. Você não é uma igreja comum. Aleluia. Você é uma igreja sobrenatural. Você é uma pessoa sobrenatural. É melhor os seus colegas começarem a dizer que você é um ET mesmo. Você é um extraterrestre. Você não veio desta terra. Você não pertence a essa terra. E você não vai permanecer nela. Amém? Nós estamos num objetivo e estamos indo a algum lugar. E na medida que estamos indo a algum lugar, nós levamos pessoas conosco. Aleluia. Então o corpo de Cristo é um lugar onde você tem e desenvolve, tem todas as oportunidades para amar, para andar em amor, exercer paciência, longanimidade, domínio próprio. Porque quando você se conecta para servir na igreja local, no primeiro dia que você está lá para servir, você vai ter oportunidade para sair da igreja e nunca mais voltar. Mas você vai ter que ter uma decisão. Eu vou andar pelo que sinto, eu vou deixar o diabo me expulsar da igreja, eu vou deixar o agente do diabo, determinar como é que vai ser a minha vida, ou eu decido andar em amor, ou eu decido andar em paz, ou eu decido amar o próximo. Oh, aleluia! Porque Deus está te chamando, querido, para subir de nível. Aleluia! O que acontece no natural, de você sair para um lugar e ir para um outro lugar mais expansivo, mas nem se engane de que esse aumento, do que esse crescimento é algo natural. Esse crescimento, ele é espiritual. Aleluia. Deus demanda de você um crescimento espiritual de acordo com esse crescimento natural que está acontecendo. Aleluia. Está vendo todas essas cadeiras aqui? Elas precisam ser cheias. Amém? E quem é que vai encher isso? Você, com o seu serviço. Amém? Com a sua dedicação de amor, servindo ao Senhor, querido. E você não precisa fazer muito não, só sirva na sua igreja local, se conecte com aquilo que Deus está fazendo. E quando pessoas entrarem por essa porta, elas vão dizer, meu Deus do céu, é céu na terra. Eu estou entrando no céu e não sabia. E o resto Deus faz.
Amém? A responsabilidade de povoar o céu é com você, querido. Mas deixa eu te dizer, existe ajuda do alto. Existe ajuda da parte de Deus para a sua vida. E Paulo aqui no versículo 27, ele diz, vocês são corpo de Cristo e membros em particular. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, abra lá comigo. Oh, aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler o versículo 15. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Amém? Então ele morreu por todo mundo. E se você agora vive para Cristo, significa que você não deve viver para você mesmo. Se você reconhece que Jesus morreu por você, a vida não te pertence mais. Alô? Se você crê que Jesus morreu por você, a sua vida não te pertence mais. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aí ele diz, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, você agora vive a sua vida para aquele que morreu, mas não permaneceu morto. Amém? Para aquele que morreu e ressuscitou. Então, se você vive a sua vida para aquele que morreu e ressuscitou, você faz parte do poder da ressurreição. Aleluia. Existe poder da ressurreição disponível para a sua vida. Amém? Para o seu serviço, para o seu emprego, para a sua obra, o seu serviço aqui na casa do Senhor, para a sua família. Existe poder que ressuscita. Aleluia. E ele continua dizendo, versículo 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 16. Ele diz assim, daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Ou seja, você não identifica o seu irmão segundo as fraquezas dele, segundo as limitações dele. Deus está te chamando, querido, para se relacionar num nível superior a esse carnal e mental e almático que às vezes nós temos. Ele quer que você opere de forma, quando você se relaciona, de forma pelo Espírito. Aleluia. Ele diz, a ninguém conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz, mesmo que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, mas nós não conhecemos agora assim. Aleluia. Ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pode ser que o seu velho homem, quando você, a sua velha criatura, tinha algumas manias. Amém? A gente está dizendo pela fé, tinha, né? Talvez o seu velho homem era teimoso. Talvez o seu velho homem era cabeça dura. Talvez o seu velho homem era mentiroso, adúltero, assassino. Não importa, seja qual for. Amém? Agora porque você está em Cristo e você é uma nova criatura, significa que eu não posso me relacionar com aquele mentiroso que era uma velha criatura. Você nasceu de novo. Aleluia. E por mais que eu tenha manias que venham do passado, eu não te reconheço nessa mania e nesse vício carnal. Você é maior do que isso. E mesmo quando você tropeça nos seus vícios e nas suas manias, eu não te julgo segundo o velho homem. Eu te julgo e opero com você segundo a nova criatura que você é. Aleluia. Você já percebeu que Deus não te chama de pecador, por mais que você esteja pecando? Mas sempre quando tem uma palavra de Deus, por mais que você esteja errado, Deus vem para levantar você. Ele vem para animar você. Ele nunca te chama, sabe, de derrotado. Deus nunca te chama de burro, por mais que você tenha feito burrices. Alô? Hã?
Deus nunca te chama de cabeça dura, por mais que você tenha sido cabeça dura. Por quê? Porque Ele identifica você segundo o Espírito. Ele identifica você segundo aquele homem que Ele criou, segundo aquela mulher que Ele fez, em perfeição, em verdadeira justiça. Agora, se Deus faz isso conosco, por que é que a gente faz isso com os irmãos? Hã? Se Deus nos olha segundo um potencial tremendo, se Ele nos chama de mais do que vencedores, mesmo a gente não sendo, se Ele nos chama de abundantes, né, de supridos, mesmo a conta bancária estando vermelha, por que é que Deus faz isso? Porque Ele não vê você na sua miséria, querido. Deus não vê você na sua incapacidade de produzir resultado. Deus vê você segundo o Espírito, segundo aquilo que Ele te chamou para ser. E aquele que pagou o preço, que morreu por você, que poderia até ter o direito de te chamar derrotado, de te chamar mentiroso, e de te chamar de tudo quanto é nome, se Ele não faz, o que dá o direito a você de fazer? Quando você chama um irmão, quando você ofende alguém, aleluia, está ficando muito quieto aqui nessa igreja, amém? Então nós não conhecemos uns aos outros mais, segundo a carne. Ai, mas fulano é tão difícil de trabalhar no departamento, misericórdia. Eu não vou nem para aquele departamento mais, porque misericórdia, sabe? Veja isso como apenas uma oportunidade de você crescer em amor. Amém? Crescer em amor, tem que amar alguém. Agora, querido, deixa eu te dizer, se você não pode amar gente que é da tua própria carne. Porque quando sabem, todos nós comemos de uma só carne. Amém? Sabe a Santa Ceia, quando você aqui celebra a Santa Ceia e você come o pão, você está comendo da mesma carne, a carne de Cristo. E o seu irmão está do seu lado, comendo a mesma carne, ou seja, ele é um contigo. Amém? Ele tem uma justa cooperação, querido, que pode ajudar você. Porque você não tem todo o controle da verdade. Você não tem todas as faculdades que você precisa para tomar as decisões sábias, para fazer avançar na vida. Deus não te chamou para ser uma ilha. E se você é uma ilha, você nunca vai avançar e sair do lugar. Amém? Ilhas não saem do lugar. Aleluia. Então nós pegamos pessoas da nossa própria carne, irmãos, por quem Jesus morreu por eles. E nós pensamos, não, o nosso pecado é mais fácil de resolver, então eu sou mais justa. Só que Deus não vê assim, querido. Deus vê uma vida preciosa, pela qual Ele também pagou o preço. Aleluia. E se você for maduro o suficiente, você vai entender isso rápido. E vai amar como Cristo ama. Amém? Você vai compreender como Cristo compreende. E você não vai conhecer alguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Imagina aquela irmã, olha, ela traz muita confusão para o departamento, até saindo do departamento. Deixa eu te dizer que talvez você seja a única, sabe, a única chance que ela tem de mudar de vida, de mudar de comportamento. Talvez você seja essa junta que Deus está colocando para ligar um membro ao outro e você correndo da sua função. Aleluia. E quando você corre da função, vai ficar pesado para alguém. Quando você não faz aquilo que você é chamado para fazer no corpo, alguém está pagando o preço. E não é Jesus, porque Ele já pagou todo o preço. Alguém está fazendo o que você deveria fazer. Aleluia. Amém? Então nós precisamos, sabe, nos descobrir no corpo de Cristo. Mas Sheila, eu não sei qual é o meu chamado. Eu queria saber para que é que eu sou chamado. Quer saber o seu chamado? Comece a servir na igreja local. Nenhum homem de Deus, querido, nenhuma mulher de Deus que vai passar ou já passou por esse púlpito aqui, começou pastoreando uma igreja de 1.200 membros. Todos eles começaram servindo
nos bastidores, lá atrás onde ninguém vê. Muitos deles estavam servindo lá no estacionamento, guardando o carro dos irmãos. E hoje são pastores, hoje operam como apóstolos, hoje são evangelistas, hoje são mestres, amém? Profetas, mas ninguém começou do topo. Quer saber para que é chamado? Se envolva na igreja local. Aleluia. Se submeta a uma liderança. Deixa essa liderança conduzir você nos departamentos da igreja. Talvez o pastor chegue para você. Você está muito bem naquele departamento. Bem confortável. Era um desafio antes. Mas agora você já domina bem tudo. E o pastor chega e fala, olha, eu tenho uma nova função para você. E você diz, mas pastor, não mexa com isso não, pastor. Eu estou tão bem aqui. Mas é por isso mesmo que você está muito confortável. É por isso que ele muda você de lugar. Para quê? Para expandir você, querido. Amém? Nunca aceite uma mudança de departamento como uma ofensa. É uma honra. Uma liderança vem em você. Uma capacidade que ele precisa para usar você em outro lugar. Aleluia. Se nós olhássemos mais, sabe, tivéssemos uma visão de corpo, nós entenderíamos melhor a função do nosso pastor. E criticaríamos ele bem menos. Ah, porque o pastor não está vendo bem. Ah, porque o pastor não está vendo essa face. Deixa eu te dizer, o pastor sabe muito mais do que você. Amém? Ele tem uma visão muito mais panorâmica do que a sua. Você só vê o seu departamento. Você vê como o seu departamento é importante. Mas existem outros que também são importantes. Amém? E a sua função, operando numa igreja local, querido, está totalmente ligado, não é? Ao seu crescimento, ao seu amadurecimento. Amém? Então, quer crescer, se submeta e sirva. Quer avançar, sabe? Quer ter aí o seu ministério itinerante, né? Quer viajar o mundo, pregar o evangelho nas nações. Deixa eu te dizer, não vai acontecer até que você sirva numa igreja local. Amém? Nós temos lá, né, na Paraíba, ali próximo, né, em Petrolina, que o pastor vai estar, né, Kátia? Quando é mesmo que o pastor vai estar? Semana que vem, pastor Marcelo vai estar em Petrolina. E lá em Petrolina, não é, eles têm, parece que são 2 boings enormes que saem de frutas, né, manga, principalmente uva, né, eles têm lá uma plantação enorme, uma produção muito grande de uva. E deixa eu te dizer, eles não pegam os piores frutos para mandar para fora. Amém? Eles pegam os melhores frutos, os frutos selecionados, para enviar para fora. Tem gente que quer ir para as nações, mas não dá fruto bom dentro da igreja. E quer ser mandado, deixa eu te dizer. Você só vai ser mandado quando você produzir fruto seleto. Amém? Quando você produzir bons frutos. E o seu pastor tem que te liberar chorando. E dizer, meu Deus, vai fazer tanta falta. Não é o seu pastor, olha, graças a Deus, lá vai. Vai essa bucha, vai para as nações. Porque está te liberando, porque você só dá confusão na igreja, querido. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Deve haver, sabe, essa emoção no seu pastor de dizer, rapaz, Deus tem que falar comigo para eu te liberar. Amém? Esse deve ser o testemunho de Deus ter que falar com ele para liberar você. Não porque você vai dar problema lá fora, mas porque você é tão bom naquilo que faz. Porque você serve tão bem. Porque você, sabe, é pau para toda obra. Porque você faz com alegria. Porque você fortalece os irmãos, anima os irmãos. Aleluia. Amém? Então, nós não conhecemos uns aos outros segundo a carne. Amém? Olha o que diz lá em Lucas, abra lá comigo em Lucas, existe uma parábola bem interessante. Em Lucas, no capítulo 19, é aquela parábola das 10 minas, onde Jesus conta essa parábola e ele diz que um homem partiu de uma terra, mas antes disso ele chamou os seus servos, cerca de 10 servos,
e deu as 10 minas para os 10 servos, ou seja, ele deu uma mina para cada. E no versículo 13, Lucas 19, 13, diz assim: negociai até que eu venha. Essa palavra negociar no grego é ocupar. Ocupa-te até que eu venha. Então, o Senhor chamou 10 servos, distribuiu uma mina para cada um deles, e antes de viajar disse para eles: ocupai até que eu venha. Essa palavra negociar é estar ocupado. Então, crente, a gente já tem essa expressão, eu acho que nasceu aqui de Minas mesmo, né? Crente que não trabalha, dá trabalho. É exatamente o que essa parábola está dizendo. Ele diz: olha, negocie, ocupa-te nisso que eu estou te dando. E obviamente nós sabemos que esses são representados aqui por talentos. Então o Senhor foi, viajou e depois ele voltou depois de um tempo ele volta. E ele agora vai requerer dessas minas que ele deu para cada um deles. Chegou o primeiro servo, vou parafrasear aqui por causa do tempo. E o servo apresentou 10 minas para ele, rendeu 10 minas. E o Senhor disse para ele: servo bom, fiel, porque você rendeu 10 minas, você vai ter autoridade sobre 10 cidades. Amém? Aí chega o 5, o segundo servo que produziu de uma mina, ele produziu 5. E Jesus ali na parábola, ele não disse que o Senhor ficou bravo, porque esse aqui produziu menos do que aquele. Não, ele usou o mesmo elogio. E ele disse: você que produziu 5, você é um servo bom, um servo fiel. Por quê? Porque cada um vai produzir segundo a sua própria capacidade. Deus, ele não está pedindo para você produzir algo que vai além do que você tem para dar. Ele quer de você a capacidade que você pode operar, querido. Aí chega um outro e ele vai apresentar uma só mina. Então o servo diz: mas só uma mina? Ele diz: Senhor, eu sabia que tu eras rigoroso, que você planta, que você colhe de onde não planta e tal. Então sabe o que eu fiz? Eu embrulhei num lenço. E essa palavra aqui, essa frase que ele embrulha num lenço, esse lenço aí é aquilo que eles usavam para embrulhar cadáveres naquela época. Então ele enrola aquilo ali e esconde e apresenta um só. Então o Senhor diz para ele: olha, você foi um servo mau, porque você poderia ter produzido algo. Sabe, queridos, Deus chama você para um corpo local como esse, você tem talentos, e alguns talentos você nem sabe que tem, mas está aí dentro. Aleluia. E você pode dizer: olha, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho habilidade nenhuma. Sabe fazer um arroz? Sabe fazer um bolo? Sabe pegar um guardanapo de papel no chão? Sabe lavar um banheiro? Então você está pronto para servir. É bom no telefone, tem gente que não é bom para nada, mas no telefone é uma maravilha. No WhatsApp ele domina tudo. Na mídia é a pessoa mais talentosa. Eu não tenho talento nenhum, mas eu fico no computador 24 horas por dia. O seu talento no computador pode servir ao reino. Então você não tem nenhuma desculpa de não servir a Deus, querido. Em qualquer modalidade, qualquer capacidade que você tenha para fazer, você pode oferecer o seu serviço ao Senhor. Aleluia. Não sei fazer nada, eu gosto só de orar. Gosto de orar, a igreja precisa de gente que ora. Venha para essa igreja. Amém? Ore aqui. Amém? Venha para cá e ore por esse lugar aqui, declare a graça, a glória de Deus operando aqui. Queridos, estamos em um tempo que nada pode ser desperdiçado. O seu talento não pode ficar parado. Amém? Então aquele um servo chegou com um talento só, não produziu nada, e o Senhor disse: você é um servo mau, porque você poderia ter produzido alguma coisa. Então o que o Senhor diz? Ele diz: pegue essa uma mina que não produziu nada e dê para aquele que tem 10. E os servos perguntaram: mas Senhor, ele já tem 10. Como assim? Dê para o menor que só produziu 5. Mas na cabeça de Deus, querido, ele opera desse jeito.
Ele vai dar mais responsabilidade para aquele que produz mais. Tem gente falando, nunca vi, é só fulano, é o mesmo grupinho que trabalha na igreja. Talvez porque seja o mesmo grupinho que sustenta tudo nas costas. E quando o pastor precisa, é o grupinho mesmo que desenrola o rolo. Amém? É o que desenrola a parada, que segura as ondas. Então vai ser o mesmo grupinho. Amém? Então quer desfazer o grupinho? Entre para o grupinho. Começa a servir, começa a dar resultado. Amém? Aleluia. Então, Jesus diz, olha, ele fala, interessante, eu queria que você lesse esse versículo comigo. Ele diz assim no versículo 22. Aliás, versículo 22 mesmo. Porém, ele disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e que ceifo o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Eu nunca entendi direito o que é que isso aqui queria dizer. Que aquele que tem vai ser dado. E o que não tem, até o que tem, vai ser tirado. Aquele que tem um coração para servir, vai ser dado. Aquele que não tem, até o que tem, até aquela habilidade que ele tem, vai ser tirada dela. Eu não estou dizendo que Jesus vai tirar a sua habilidade, mas aquilo que você poderia estar produzindo, Deus ele vai dar responsabilidade para aquele que está produzindo. Amém? Então ele diz, até aquele que não tem um coração para servir, até aquilo que tem vai ser tirado. E sabe, queridos, existem tantas oportunidades numa igreja como essa, para você servir, que trabalho não é problema. Amém? Trabalho aqui, eu vou te dizer, deve ter, os montes. Muito trabalho acumulado. Os garotos ali da mídia, né, do som. Amém. Então, amados, existe lugar aqui para você servir. Existe aqui uma casa que te acolhe, querido. E sabe, quando você é grato por aquilo que Deus fez pela tua vida, querido, você sentar no banco e não se envolver com a obra, isso é uma vergonha para você. Aleluia. Será que eu vim da Paraíba? Diretamente da Paraíba para te dizer isso. Mas eu vou repetir. Não planejei falar não, mas vou repetir. Jesus morreu por você, querido. A sua vida tem sido transformada pela pregação dessa palavra. Você está numa boa igreja. Amém. Se tivesse uma igreja melhor do que essa, eu estaria lá. Amém. Eu rodo muito por aí. Eu estou te dizendo uma coisa. Esse lugar é um bom lugar para você estar, querido. É um lugar de segurança. É um lugar que você é acolhido aqui, querido. É um lugar que onde o pastor é um visionário. E ele vai esticar você. Ele vai sempre colocar incômodo em você. Mas sabe que hoje em dia tem gente que quer ir para a igreja onde ele não é confrontado, onde ele não é esticado, onde ele senta lá, faz os votos dele do domingo, bate o cartão, vai embora, vive a vida do jeito que está. Mas essa não é uma igreja assim. E Deus te ama tanto que te trouxe para cá. Te conectou a esse lugar. Para quê? Para você nunca ficar confortável. Toda vez que você ouvir a palavra aqui, alguma coisa vai confrontar você. Amém? Alguma coisa vai fazer você dizer, sabe uma coisa, eu estou fazendo é pouco. Amém? Então, o que Jesus fez na cruz, querido, por você e por mim, é inadmissível que você não se envolva. Quando você vê o que Deus fez na tua vida, querido, você quer servir em gratidão ao que Ele fez por você. Em gratidão pela salvação que Ele executou na tua vida. Lembra como você era perdido, sem destino nessa vida? Quando você era sem esperança, quando você estava, como a gente diz lá na Paraíba, solto na bagaceira. Pela expressão você deve entender o sentido da coisa.
Mas Ele resgatou você, querido, deu um novo sentido de vida. Não para você sentar e ir para casa e viver de todo jeito. Não, para você servir ao corpo de Cristo. Para você dar a sua justa cooperação. Porque existe uma justa cooperação. Você pode dizer, mas Sheila, eu estou fazendo. Talvez não seja na medida justa. Amém? Mas como é que eu vou saber se eu estou na justa ou na medida injusta da cooperação? Começa a se envolver mais. Amém? Aleluia. Está ficando muito quieto aqui. Eu acho que eu vou terminar esse negócio para você não estragar o seu domingo, né? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 4. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para cima, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Quando vocês chegarem ali para cima, eu deveria ter falado isso mais cedo, né? Porque eu sei que demora até vocês chegarem lá, né? Olha só, que chique essa igreja, né? Glória a Deus. Quando vocês subirem e chegarem lá, vocês já podem começar dedilhando alguma coisa para mim, por favor? Você está lá em 1 Timóteo 4, versículo 15. Eu falei 14. Olha aí, tá vendo? Diz assim, 14. Não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Amém? Então, Timóteo tinha um dom nele, que a liderança reconheceu que ele havia esse dom. Mas cabia a Timóteo não negligenciar o dom. Amém, queridos? A liderança pode ver o potencial em você. Ele pode ver dons poderosos operando em você. Mas cabe a você não negligenciar isso. Quantos estão entendendo? Cabe a você não desprezar esse dom. Então, muitas vezes, pessoas pensam, olha, mas assim, eu preciso que a liderança veja, que a liderança reconheça. Mas quem tem a obrigação de não negligenciar e não desprezar esse dom é você. Por mais que Timóteo tivesse esse dom nele e que a liderança reconhecesse, cabia a Timóteo fazer a parte dele com relação ao dom que havia nele. Amém? Aí o versículo 15 diz, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, ocupa-te. Amém? Ocupa-te com o dom que Deus te deu. Amém, querido? Não senta em cima de uma habilidade. Ocupa-te com essas coisas. Aleluia. Quando você se ocupa com aquilo que Deus te deu, deixa eu te dizer, Ele dá mais. Aleluia, amém. Quando você começa a servir a Deus, querido, por mais que seja uma capacidade tão pequena que você tenha, por mais que você saiba, olha, tem gente que é mais talentoso do que eu. Presta atenção nesse ruído não, amém? Presta atenção aqui. Por mais que você saiba que tenha gente na igreja que faça melhor que você, que tenha mais habilidades que você, Deus, Ele não vê dessa forma. O que Deus quer é que você se envolva com aquilo que você tem. E quando você se envolve com o que você tem, querido, Ele te dá mais. Amém? Eu sou prova disso. Comecei servindo na igreja com muito pouco que eu tinha. Com a perspectiva de vida muito pequena. Amém? Mas na medida que eu ia servindo a Deus, Ele me alargava mais. Na medida que eu me envolvia com o Senhor e na obra de Deus, Ele me dava mais coisas para fazer. Amém? Me dava mais oportunidades para crescer. Amém? E o melhor de tudo, havia dons dentro de mim que eu nem sabia que existia. Mas porque eu estava conectada a uma igreja local servindo, esses dons, eles foram estimulados. Homens de Deus, minha liderança, começaram a ver, sabe, potencial em mim que eu não via que tinha. Amém? Então, quando você se envolve no corpo, na igreja local, querido, até dons que você não sabe que tem, começam a fluir de dentro de você. Amém? Então, a instrução de Paulo para Timóteo é: ocupa-te nessas coisas, medita nessas coisas. Ele diz para que o teu aproveitamento, para que o teu avanço, essa palavra aproveitamento significa avanço, progresso,
ele seja manifesto a todos. Então, é da vontade de Deus, querido, que o teu aproveitamento, o teu avanço, o teu progresso, na medida que você vai servindo ao Senhor com esse dom que você tem, pessoas vão vendo o seu crescimento. Amém? Se pessoas não veem o seu crescimento, alguma coisa está errada. Amém? Se pessoas não veem o seu crescimento, talvez é porque você não está envolvido de coração. Eu não estou dizendo de você fazer de todo jeito. Eu estou fazendo de você se conectar de coração ao serviço na casa do Senhor. E quando você faz isso, o teu aproveitamento será manifesto a todos. O teu avanço será manifesto a todos. Ei, de tal forma que vai ser impossível a tua liderança não reconhecer a operação de Deus na tua vida, querido. Aleluia, eu sou exemplo disso. Eu servi na Inglaterra por muitos anos numa igreja lá. E deixa eu te dizer, a esposa do pastor, ela nem ia com a minha cara. Amém? Ela não ia com a minha cara. Nada errado, eu não estou aqui, entendeu? Tá tudo bem. Sou curada, sarada. O assunto é resolvido. Amém? Mas eu fui muitas vezes podada em algumas coisas, porque simplesmente ela dizia não. E você acha que eu vou deixar alguém dentro da igreja me impedir de servir ao meu rei? Você acha mesmo que eu vou dar esse poder para alguém que não morreu e não pagou pela minha vida, de me impedir de servir ao meu rei, querido? Você deve estar de brincadeira comigo. Você deve estar de brincadeira comigo. Não, eu não vou porque é fulana. Não, eu não vou porque é cicrano. E desde quando você der essa importância? Sabe, querido? Às vezes nós damos muita importância para pessoas que não são tão importantes assim. Sabe quem é importante na tua vida? Jesus Cristo, que pagou o preço pela tua vida. É a Ele que você vai responder naquele dia. É diante dEle que você vai estar naquele trono do grande dia. E é a Ele que você vai responder o que você fez com os dons que Ele te deu.